E aí, mais alguém acha alguma coisa? Vamos lá, gente. O correto é a letra A, certo? Possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio. Gente, quando eu estou falando de resíduos orgânicos como fertilizante, com certeza isso se dá pela decomposição, tá? Lembra sempre que tudo que é orgânico vai ser decomposto e volta para a natureza, tá certo? Então, tudo que volta é o quê? Reciclado. Todo o tipo de adubo é uma reciclagem, é um tipo de reciclagem. E quando ele fala aqui de polissacarídeos e compostos aminados, veja, compostos aminados são compostos derivados de aminoácidos. O polissacarídeo ele é rico em quê? Carbono. E o aminoácido, professor, ele é rico em quê? Nitrogênio, tá? Então, o aminoácido é um dos... Aminoácidos e proteínas são os principais, os grandes principais tipos de nutrientes que eles vão produzir, na verdade não vão produzir, que eles têm nitrogênio na sua composição, certo? E a gente sabe que para a planta ela precisa de nitrogênio, tá certo? O nitrogênio ele é um dos componentes, certo? Mais eficazes aí nos adubos, nos fertilizantes que faz a planta crescer, tá certo? Então, seria no caso a letra A, pois os compostos aminados que estão nesses resíduos e também os carboidratos que estão nesses resíduos, eles vai ter uma decomposição e eles vão não fazer produzir, né? Eles vão fornecer, a partir da decomposição, carbono vindo da glicose, da sacarose, e nitrogênio vindo dos compostos que são derivados de aminoácidos. Tá bom? Dúvidas? Vou passar para a próxima. Vamos lá. Um alimento orgânico deve apresentar em sua embalagem o selo de uma instituição certificada, garantindo ao consumidor que, além de ser um alimento isento de agrotóxicos, também é produzido com técnicas planejadas e controladas. A técnica de produção desses alimentos causa menor impacto aos recursos naturais, contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nesse sistema de produção de alimentos vegetais, o controle de insetos é manejado por meio do ou da. Vamos lá? Vocês entenderam essa questão, gente? Deixa eu lembrar para vocês. Vê só. Ele fala do alimento orgânico, tá certo? Que garante ao consumidor um alimento sem agrotóxicos. Só que sabemos que quando se tem uma plantação, por exemplo, qualquer tipo de plantação, vai se aparecer pragas. Então a gente precisa controlar essas pragas de alguma forma. Tá certo? E aí é quando se usa inseticidas, fungicidas, vários tipos de substâncias para poder fazer o controle, por exemplo, desses insetos, né? Que são insetos que podem danificar o alimento e tudo mais. Só que aí é que tá. Isso é o que a gente chama de agrotóxico. E o alimento orgânico, ele não pode ter agrotóxico. Aí ele quer saber, por exemplo, o que fazer para acabar com esses insetos, para fazer o controle desses insetos, certo? Sem utilizar os agrotóxicos. Acho que é a letra D. Letra D, utilização de predadores naturais. É. Será? Eu acho.
Mais alguém? Também acho. Mais alguém? O que é compostagem? Compostagem é adubação. Adubação com restos orgânicos de matéria orgânica. Se vocês acham que se eu controlar direitinho a irrigação do solo, fazer uma irrigação mais precisa, vocês acham que não resolve, não? Mas o que é que irrigação tem a ver com inseto? Não sei, mas Irrigação tem a ver com... tem medo d'água, né? É a letra D. Muito bem, minha gente. Utilização de predadores naturais. É a única forma que tem para a gente fazer um controle de pragas. E existe isso, tá? Chama-se de controle biológico de pragas, tá certo? Que é justamente um método onde se utiliza vermes, parasitas, certo? Que são coisas, como eu posso dizer, são indivíduos que não vão prejudicar aquela plantação, vamos dizer, porém, eles vão ser importantes para permitir que determinados insetos ou outros tipos de pragas não corroborem para a danificação ali daqueles vegetais, né, para não interromper o processo ali, muitas vezes até do crescimento do vegetal, da fruta em si. Tá certo? Então, controle biológico de pragas com utilização de predadores naturebas. Letra D. Vamos sair um pouquinho essa também é do ano passado. Vamos sair um pouquinho da ecologia e vamos agora para a minha área de amor, que é a bioquímica, fisiologia e citologia. Então vamos lá. A eritropoetina é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos eritrócitos. Suas formas recombinantes sintetizadas em laboratório têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca de melhores resultados. No entanto, a administração de eritropoetina recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e o seu uso é considerado doping. Tá certo? Então, veja. O que é que ele pergunta? A influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de. Então, vamos lá. Eritropoetina, hormônio secretado pelos rins que influencia na maturação dos eritrócitos. Gente, eritrócito é hemácia. Eritrócitos são células vermelhas do sangue. Qual é a função da hemácia? Quem lembra? Transporte de oxigênio. Transporte de oxigênio. Beleza. Certo? Então, você sabe disso, você responde a questão rapidinho. Aí ele fala aqui, por exemplo, que esse hormônio, né, ele não pode ser utilizado por atletas porque ele pode, sim, melhorar o alto rendimento desse atleta em uma competição, vamos dizer assim. Tá certo? E aí, 2 minutinhos, Ítalo não vale, porque Ítalo, né? 2 minutinhos para vocês responderem. Ficou bem fácil essa. E qual é a função do oxigênio mesmo, minha gente? Para as nossas células, o oxigênio vai servir para quê para a gente? Não diga que é respirar, não, que eu mato vocês. Vamos, crianças, qual é a função do oxigênio? Fornecer energia às células. Fornecer energia às células. Pronto. E aí? Respondam esse.
Está... Eu sei. Letra C. Letra C. Quem acha É. que é errado? Gente, o correto é realmente a letra C. Preste atenção. Eritrócito, célula sanguínea, transporta oxigênio, transporta gases, certo? E qual é a função do oxigênio? É justamente fornecer energia para as células, tá certo? Ou seja, produzir ATP, tá? Então, com o uso desse hormônio, o que é que acontece? Acontece um maior fornecimento de oxigênio, tá? E com isso aumenta a produção de energia. Se o atleta ele tem muito oxigênio, ele tá captando muito oxigênio, consequentemente ele vai o quê? Aumentar a produção de energia por ele gerada, certo? E isso vai aumentar a capacidade física desse atleta. Então, por isso que é suspendido o uso desse hormônio por conta do doping, tá? Vamos para esta questão aqui. Algumas toneladas de... Alguém lê para mim que daqui não está dando para ver. É medicamento, Algumas né? toneladas de medicamento. De quê? Pode ler, Arthur. Fica à vontade. Não dá não. Algumas, Não dá, não. algumas toneladas de medicamentos para uso humano e veterinário são produzidas por ano. Algumas toneladas de medicamentos para uso humano e veterinário são produzidas por ano. Os fármacos são desenvolvidos para serem estáveis, mantendo suas propriedades químicas de forma a atender a um propósito terapêutico. Após o consumo de fármacos, parte de sua dosagem é excretada de forma inalterada, persistindo no meio ambiente. Em todo o mundo, antibióticos, hormônios, anestésicos, anti-inflamatórios, entre outros, são detectados em concentrações preocupantes no esgoto doméstico, em águas superficiais e de subsolo. Dessa forma, a ocorrência de fármacos residuais no meio ambiente pode acarretar efeitos adversos em organismos aquáticos e terrestres. Tá? Então, ele fala aqui, por exemplo, de um impacto ambiental de substâncias farmacológicas que são despejadas no meio ambiente e ele quer saber a relação que isso tem com os organismos aquáticos e terrestres, tá certo? Eu acho que eu não coloquei o enunciado não, peraí, viu gente, só um minuto. Algumas toneladas. Só um minuto, viu? Estou procurando aqui. Eu não coloquei não, deixa eu colocar.
Pronto. Vamos lá. Então ele pergunta, coloquei até todo estranho ali, ó. Qual ação minimiza a permanência desses contaminantes, desses fármacos, nos recursos hídricos? Então leia aí com calma, 2 minutinhos para a gente comentar ela. E aí, gente, o que vocês acham? Eu já respondi essa ano passado, viciado. Eu não vou responder de novo, não. Não entendi não, Ítalo. Já respondi isso ano passado. Não vou responder de novo, não. Vou deixar para os outros. Você acertou essa? Acertei. Eu só errei uma de biologia, parece. Tu fez a prova, não foi? Foi. E aí, meninos? Bom, ninguém fez, eu vou falar. Vejam, gente. A melhor coisa a se fazer aqui é o tratamento de água. Tá certo? O tratamento hídrico de água contaminada vai minimizar a poluição por esse tipo de poluente, né? Então, seria, no caso, a letra D, desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamentos de efluentes. Efluentes são as substâncias que estão aí contaminando as águas, certo? Vou passar. Um teste de laboratório permite o quê? Identificar. Identificar cargas, é? Alguns cátions. Alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen para, em seguida, observar cores na luz emitida. Isso foi assunto da aula passada, viu? Meninos do primeiro ano. Então, ó, ele fala que alguns cátions metálicos eles são colocados em uma chama e a partir disso emite-se uma luz colorida. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer a. Vamos lá. Eu posso responder essa, Yali? Pode, mas deixa eles pensar um pouquinho. Essa tá fácil, né? Tá. Essa também é do ano passado. Tu lembra dela? Não. Não lembro dessa, não. Lembra não? Ela é do ano passado também. Acho que eu botei só duas.
Dinheiros diferentes. E aí, meninos, o que é que vocês acham? Peraí. Eu acho que é a letra B. B de bola. Também. Combustão É. de cátions metálicos provocada pelas moléculas de oxigênio na atmosfera. Eu vou de D. Quer falar de outra coisa? D. Ítalo? D. Letra E. D. D de dado. É. Transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica. Vamos ver. Gente, ele fala aqui, por exemplo, que cátions metálicos, ao introduzir uma pequena quantidade de material numa chama, a chama ela vai observar, vai mudar de cor, né? E vai emitir uma luz. Gente, eu falei a vocês que alguns íons eles têm a capacidade de absorver energia, certo? E essa energia ela é liberada a partir da luz. Isso é o que acontece, por exemplo, com fogos de artifício, com as lâmpadas fluorescentes. Então, tudo isso vai acontecer devido à transição dos elétrons de um nível mais externo para outro mais interno da eletrosfera. Gente, isso é o que a gente chama de transição de elétrons, certo? Quando um elétron ele sai de uma camada mais interna para uma camada mais externa, lembrando que as camadas mais externas do átomo elas são mais energéticas. Esse elétron ele vai para lá e ele absorve energia. Ao retornar para a camada de onde ele veio, essa energia ela é liberada. E é liberada em forma de onda eletromagnética, luz e luz colorida. Tá certo? Então, letra D. Isso é o que a gente está estudando em átomos. Não, semana retrasada a gente falou disso. Vamos ver esse aqui. O concreto utilizado na construção civil é um material formado por cimento misturado a areia, brita e água. A areia é normalmente extraída de leitos de rios e a brita oriunda da fragmentação de rochas. Impactos ambientais gerados no uso do concreto estão associados à extração de recursos minerais e ao descarte indiscriminado desse material. Na tentativa de reverter esse quadro, foi proposta a utilização de concreto reciclado moído em substituição ao particulado rochoso graúdo na fabricação de novo concreto, obtendo material com as mesmas propriedades que o anterior. O benefício ambiental gerado da proposta é a redução do. Então, deixa eu ler de novo aqui para mim ver se eu entendi a questão. A areia é normalmente extraída de leitos de rios e a brita oriunda da fragmentação de rochas. Impactos ambientais gerados no uso do concreto estão associados à extração de recursos minerais. Tá. E ao descarte indiscriminado desse material. Certo. Na tentativa de reverter esse quadro, foi proposta. Pronto, entendi. Vamos lá, gente. Ele fala aqui, por exemplo, que vários impactos ambientais são gerados devido à extração indevida de alguns recursos minerais. Nesse caso aqui, o que, é que a gente tem como recurso mineral?
A água não é um recurso mineral, né? A areia não. Seria, no caso, a brita, um recurso mineral que é extraído a partir das rochas. Na tentativa de reverter esse quadro, foi proposta a utilização de concreto reciclado, moído em substituição do rochoso grau. Pronto. Então, ele fala aqui, por exemplo, que para minimizar tudo isso, certo? Foi criado a questão do concreto reciclado, né? Que é quando se utiliza um concreto já produzido para formar mais concreto. Então, reutilizar aquilo que já tem, que já existe. Aí ele pergunta, qual é o benefício ambiental gerado nessa proposta? Eu acho que eu já dei a resposta, né? Posso. Foi. Letra Letra Ah, Letra. Tá vendo, gente, que você interpretando, você tem a resposta rapidinho. É só interpretar a questão. Tá certo? Deixa eu ver se eu botei outra aqui. Coloquei não. Foi 9 mesmo. Então, vejam. A gente viu que no Enem, Ítalo mesmo sabe que já fez, a maior parte, eu acho que 80% das questões de natureza é ecologia, não é, Ítalo? É. É só isso, gente. Ecologia, ecologia. Então não é tão difícil, não. O que é ruim é que vai cair, por exemplo, uma questão de química lá do fundo do baú que você nunca estuda. Entendeu? Vai cair, por exemplo, uma questão de genética, duas. Entendeu? Vai cair, por exemplo, uma questão sobre, sei lá, fisiologia. Agora só é agora o máximo é ecologia. Então vocês têm que saber muito isso. E cai sempre sobre saúde humana, doenças humanas. Tudo isso são coisas que vêm a cair no Enem. Tá certo? E desde o ano passado deu-se uma reformulada em algumas coisas. Deixa eu fechar aqui. Peraí. Pronto. Deu-se uma reformulada em algumas coisas. O Enem está seguindo agora um padrão onde ele está pegando mais conteúdo, certo? Ele sempre foi mais questões socioambientais, mas ele está trazendo mais conteúdo mesmo, técnico, tá certo? Para a resolução das questões. Ele está saindo daquele contexto e trazendo o técnico. Então, por exemplo, essa questão mesmo da eritropoetina, ela é um tipo de questão que ela é extremamente técnica, tá? Ela não é comum, por exemplo, no nosso dia a dia. Então ela está trazendo o técnico, extremamente técnico. Essa questão do concreto também, ela não é tão comum, né? Termo técnico, entendeu? Então vocês não fiquem só na contextualização. Vocês têm que saber realmente também o conteúdo. Se você não sabe o conteúdo, você não vai saber o termo técnico que você vai ter que utilizar, tá? Então, por exemplo, questões de física eu ouvi falar e caiu óptica, parece, o ano passado em física, que já fazia anos que não caía, então muito cuidado com isso. Então, para esse ano, no ano passado, eu dei um conselho aos meninos. Para esse ano, o conselho que eu dou é justamente esse. Estudem um pouco de tudo, tá certo? Não frisem, você estudar só ecologia, porque não é nem cai mais ecologia, tá certo? Mas lembrem que uma questão é o suficiente para você não entrar na universidade. Uma questão. Ela pode ter peso suficiente para lhe tirar da lista, certo? Então estudem um pouquinho de tudo. Veja o que cai mais, né? Que é ecologia, genética, citologia e bioquímica, certo? E frisem isso. Mas sempre você vai lá e estuda um pouquinho de cada coisa. Tá certo? Finalizando aqui, acho que eu volto daqui a 15 dias para esse aulão, tá? Aí a gente vai ver outras questões e acho que daqui a um mês a gente vai ver de uma forma diferente. Eu vou dar um conteúdo e trazer umas questões para ficar diferenciado, tá certo? Uhum. Tchau. 3h30, Alex. Tchau. 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 6. E até a próxima. Até. Até.